tenho pesquisado desde 2001, mais ou menos. Eu venho pesquisando sobre globalização, ecumenismo e sociedades secretas, né? E eu não me considero expert no assunto, simplesmente eu faço isso como hobby. Quando tenho tempo, dou uma navegada aí na internet, leio alguns livros, depois eu vou mostrar uma bibliografia de alguns livros que eu li, os sites, principalmente o Vatican Assassins, do Eric John Phelps. Esse é o máximo. Eric John Phelps é um batista do sétimo dia e é um dos homens mais corajosos que eu conheço, porque ele expôs tudo que ele sabe. Eu não conheço ninguém que saiba mais sobre jesuitismo e globalização do que ele. Infelizmente é em inglês, né? Os sites nem todos acessam, mas de lá eu tirei a maior parte das coisas. Então, essa semana eu preparei aí esse PowerPoint, deve ter uns 40 e poucos slides, para dar uma ideia retrospectiva da história, para que a gente consiga entender o que está acontecendo hoje. Porque se você só lê o jornal e só vê o jornal da Globo e lê a Folha e o Estado, com certeza você não vai montar esse quebra-cabeça. Necessariamente você tem que apelar para a mídia alternativa. A mídia alternativa, graças a Deus, existe, né? Porque essa mídia está cumprindo a profecia de Cristo quando ele disse: não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. E essa profecia está sendo cumprida principalmente com a internet. Começando aqui com Efésios 6,12. Vocês conhecem esse texto. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os governantes das trevas. Essa é a tradução da King James. Contra os governantes das trevas deste mundo, contra a impiedade espiritual nos altos lugares. Começando com a ordem jesuíta. Se eu for falar para você tudo sobre jesuitismo, tem que demorar no mínimo um mês. Então, como eu vou falar 1 hora, é super resumido, né? Os jesuítas começaram com Inácio de Loyola, lá em 1540, e ele inventou o que se chama de exercícios espirituais. Um superior fica com o noviço por 1 mês. Cada semana ele passa por uma experiência. Primeiro, num quarto escuro, ele vê o inferno. Segunda semana, ele vê outra coisa. Na última semana, ele vê o paraíso e a trindade. É isso que eles falam. E no fim do mês, ele simplesmente deixou de ser um ser humano e ele é um bastão na mão do seu superior. Ele deliberadamente entrega a sua consciência. E o seu objetivo é obedecer ao seu superior, né, a partir desse momento. Eles dividem-se em 4 classes: os professos dos 4 votos, porque são 4 votos, os coadjutores formados, os escolares ou escolásticos aprovados e os coadjutores temporais. Eles demoram uns 15 anos assim para ser aceitos como professos. O treinamento é muito rigoroso. Muito rigoroso. Então vocês podem ter uma ideia o seguinte: se o exército de Satanás tem tal treinamento, qual é a opinião de vocês? Qual é o treinamento que os soldados de Cristo devem ter? Qual é o treinamento que os soldados de Cristo devem ter para vencer tal exército? Portanto, pensem nisso. Uma das coisas que eles inventaram chama-se casuística e reserva mental. Casuística é solução de problemas morais pelo uso de hábeis, porém falsos raciocínios, né? Isso faz com que eles justifiquem, entre aspas, os crimes mais hediondos que eles cometem, para que eles não fiquem com dor na consciência, né? Fiquei sabendo recentemente que nesse ano trocou o Papa Negro, né? Antes era o Peter Hans Kolvenbach,
E agora nós estamos com o 30º Papa Negro, chamado Adolfo Nicolas, um asiático, que fala 7 idiomas e que governa o mundo, tá? Você pode ter certeza disso, a partir da igreja de Jesus, G-E-S-U, no Vaticano. E de lá ele controla os 83 provinciais ao redor do mundo. Aqui no Brasil são 4 provinciais, nos Estados Unidos são 10. Ele preside sobre o próprio Papa desde 1814, desculpa. Os presidentes americanos são controlados pelos jesuítas da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C. Alguns dados que eu estou colocando. Os agentes da CIA são treinados nas faculdades jesuítas americanas de Georgetown, de Fordham, Nova York, e do Kesney, em Pittsburgh. O atual diretor da CIA chama Michael Hayden. Ele veio de Duquesne, em Pittsburgh. Ele foi treinado pelos jesuítas de Duquesne. E o que mais que surgiu de Duquesne? Em 1967, a Igreja Católica Carismática, nasceu lá, com os jesuítas. E a partir de então, eles se infiltraram em todas as igrejas, começando com qual? Com a nossa, Adventista do Sétimo Dia. Mais alguns dados. O general dos jesuítas controla todos os maçons de altos níveis, tanto os do rito escocês, que é protestante, como do rito de York, católico. Todas as agências de inteligência. Aqui com relação aos maçons, parece que foi do século XVIII. O Papa Negro escreveu os últimos 8 graus da maçonaria. Jesuítas e maçons trabalham em acordo. Todas as agências de inteligência. Qual é a agência de inteligência mais famosa que vocês conhecem? A CIA, né? Então, a CIA, o M6, o M6 é a agência de inteligência que protege a coroa britânica, da Inglaterra, a KGB, na Rússia, todas as agências de inteligência, o Papa Negro governa. O islamismo, a história do islamismo está no 6º fascículo da série Alberto, Depois, no fim, eu mostro a referência. É muito interessante os fascículos do Alberto Rivera. Foi aí que despertou em mim o interesse de estudar sobre esse assunto. Foi lendo a série Alberto. E lá ele explica como surgiu o islamismo. O Papa sempre quis transferir-se de Roma para Jerusalém. Para isso, então, ele bolou um plano. Utilizar aquele exército de árabes do norte da África, para conquistar Jerusalém para ele. Assim que ele primeiro treinou um líder, que foi Maomé. Maomé foi treinado pelos católicos, e, portanto, os islamistas respeitam a Virgem Maria. E então Maomé formou o exército, atacou Jerusalém, conquistou Jerusalém, mas só que na hora de entregar para o Papa, eles se recusaram, porque agora eles estavam com muito poder, E aí eles começaram a querer conquistar tudo lá, até a Europa, mas foram derrotados na França. Mas o islamismo respeita a Virgem Maria, tanto é assim que, quando o exército do Islã estava em Portugal, eles fundaram a cidade de Fátima, em homenagem a uma das filhas de Maomé, Fátima. Bom, além disso, o general jesuíta também controla o protestantismo, isso que é impressionante, Aliás, desde o Concílio de Trento, em 1545, promovido pelos jesuítas, o alvo número 1, você pode ter certeza disso, que o alvo número 1 é o protestantismo. Então, os jesuítas controlam o Concílio Mundial das Igrejas e o Concílio Nacional das Igrejas, entre outras tantas, como, por exemplo, a direita cristã na América do Norte, os batistas do Sul, esses que vão forçar o presidente
seja o Bush ou outro, quem for, a promulgar a lei dominical. Bom, quanto a isso a gente tem alguma coisa para falar depois. A infiltração dos jesuítas. O judaísmo, né, onde já se viu, o nosso aqui, o Sobel, né, sempre foi amigo do Evaristo Arnes, e quando o Papa veio aqui, ele pediu desculpa, acho que por ter roubado as gravatas, não sei por que ele pediu desculpa para o Papa, enfim. Mas, né, isso é impressionante. E a maioria das denominações batistas. Muito bem, eu só estou dando rapidamente um panorama aí das sociedades secretas. Agora os Illuminati. Os Illuminati, aconteceu que